Olá, meus irmãos, Moço Preto na área. Papo de hoje, vim falar de feitiço, vim falar de oferenda, vim falar de magia. Toda vez que você vai pedir algo a algum guardião, vai pedir algo a algum Exu, alguma pombagira, você oferta, você faz aquele ritual e você sabe como que isso é recebido no mundo espiritual, você sabe quem são os espíritos que vão fazer aquele determinado trabalho, tanto para o bem, tanto para o mal. Você tem noção do que ocorre? Ou você é aquele idiota ou aquela idiota que acredita que é a força do Pai de Santo que está resolvendo tudo na sua vida? Fica comigo aqui nesse vídeo que você vai entender como é recebido esses pedidos, essas oferendas no mundo espiritual. E você vai se assustar com o que você vai ficar sabendo. Roda! Voltamos, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui, Moço Preto, para a gente poder bater um papo referente a diversos assuntos da espiritualidade, dos guardiões, Exu, pombagira, da malandragem, dos ciganos, enfim, dos nossos mentores espirituais que nós precisamos muito para poder estar caminhando aqui nessa terra. A gente precisa muito da ajuda deles. Sem a ajuda deles, de fato, as coisas ficam mais pesadas. E muitos de vocês sabem do que eu estou falando. Então você que chegou nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative as notificações, que assim que subir um vídeo novo, a plataforma vai te notificar e você já começar a assistir um novo conteúdo aqui do nosso canal. O papo de hoje, meu irmão, papo de hoje, minha irmã, é como funciona o mundo espiritual através das oferendas, através dos elementos, através dos pedidos que você mesmo vai fazer, ou até mesmo aquele sacerdote que você confia para estar realizando esse trabalho espiritual. Eu sempre digo que nós temos que equilibrar o lado espiritual com o lado material. Tem que ter o equilíbrio da balança, senão fica muito complicado. Você só com a sua força, você vai conseguir certas situações, mas outras não. Nós precisamos da ajuda dos nossos mentores, precisamos saber qual o caminho que nós temos que seguir. E eu sempre bato na tecla, cuide da sua espiritualidade, cultue os seus guardiões, esteja em contato com seus mentores, ouça o que eles estão passando para vocês, o que eles precisam, tá orientando, ouça com atenção e comece a agir na sua vida. Não fique esperando pelo outro, porque você aqui é o único responsável por você. Não é A, não é B, não é C, essas crenças aí, não é nada disso. É você que é responsável pelo seu caminho. São as suas escolhas que definem a sua realidade de hoje. Se você está passando por determinada situação, foi porque foi escolha sua, não foi culpa de ninguém não. Você se permitiu muitas das vezes, você aceitou muitas coisas e chegou da forma que está hoje essa situação. Então não tem como você chegar agora, depois de 30, 40, 50 anos, querer exigir que os guardiões, os mentores, a espiritualidade em geral resolva seu problema assim no estalar de dedos. Mas vamos bater um papo referente ao assunto. Feitiço, puxando esse gancho da necessidade ou da única luz no fim do túnel de ser os espíritos, os guardiões, os mentores a nos ajudar naquela situação que nós estamos passando, a maioria procura a espiritualidade. A maioria vai escondido lá no terreiro, a maioria vai naquele pai de santo, naquela mãe de santo que o amiguinho ou a amiguinha indicou para resolver seus problemas pessoais. Aí a espiritualidade é procurada, muitos escondidos, outros já não. Hoje as coisas já mudaram muito, mas grande parte vai ali fazer seus trabalhinhos, suas oferendas, seus agradecimentos, seus pedidos na calada da noite. É bem assim, mas vamos lá. Essas oferendas, meus irmãos, esses pedidos, para qual que seja a finalidade, para o bem, para o mal, para resolver uma situação, há uma manipulação de energia. Como eu sempre falo, tudo é energia. Tudo. Você é energia. Você é uma consciência. Então, os espíritos são o quê? Energia. Espíritos são energia. Então você está manipulando elementos e manipulando energias em prol de uma situação específica para você. Conseguiu entender? Vou exemplificar para você. Você está precisando de uma força, de um auxílio, de uma ajuda espiritual.
Você quer fazer um pedido, um desejo. Vou dar um exemplo de, eu quero comprar uma casa própria. Aí você vai lá, porque você não quer mais pagar aluguel, você tem o desejo de falar com uma entidade, com um espírito, ou até mesmo fazer uma abertura de um oráculo para poder entender. Aí chega lá no Pai de Santo, faz lá o jogo dele, e você fala, não, que eu quero uma casa própria, estou buscando uma casa própria. Aí ele fala assim, vamos fazer um trabalho, meu filho, vamos fazer um trabalho, minha filha. E te passa uma receita lá qualquer, de alguns elementos, e vamos arriar esse trabalho na estrada, na encruzilhada, em determinados portais para poder atender o seu pedido. E você, acreditando que através daquele pedido, o seu desejo de conquistar a casa própria vai se realizar, você vai lá e faz. Só que você esquece, ou não sabe, ou não pensa, que você tem que fazer a sua parte. Que não é só aquele elemento, aquele trabalho, ou a força do pai de santo, da mãe de santo, do sacerdote que está fazendo aquela oferenda, é o que vai resolver o seu problema. Que vai lhe ajudar a resolver aquela situação, que é o desejo da casa própria. Aí você vai lá e faz o trabalho. É colocado elementos, porque ele vai colocar aquilo ali para alguém, e esse alguém é quem? É um espírito. Só que ele não fala, o sacerdote não fala que você, para poder comprar a casa própria, ter sua casa própria, ou você tem que ter o valor à vista, ou você ir fazer o financiamento. E você acredita que você dentro de casa, sentado no sofá, vai bater alguém na sua porta, vai te entregar uma chave, tem um apartamento novo ali, tem uma casa ali no condomínio tal, toma aqui a chave, toma aqui a escritura, já está tudo no seu nome, pronto, o trabalho do Pai de Santo foi realizado. Não é assim, e as pessoas acreditam que seja assim. O que acontece? Ou você tem que ter o valor completo para você comprar o seu imóvel, ou você fazer um financiamento, mas até para você fazer um financiamento, você tem que ter o quê? Você tem que ter um nome limpo, você tem que ter um valor de entrada, alguma das vezes, você tem que declarar uma renda. O que é declarar uma renda? É informar ao banco que vai te financiar que você está ali em condições de pagar aquelas parcelas. Você tem que pagar aquelas parcelas. Então, uns pede 3, 4, 5 vezes de renda a mais do valor da parcela. Você tem que ter esses requisitos básicos. Senão o financiamento não vai acontecer. Então, para que precisa da oferenda, mestre? Para poder bloquear as energias ruins que possam vir querer lhe atrapalhar nessa sua conquista, nesse seu desejo, e outra, facilitar a análise para aprovação. Facilitar como? É aonde o espírito que recebe aquela oferenda que o Pai de Santo foi lá fazer, além dele te proteger de outras energias para poder atrapalhar você conquistar, ele vai manipular aquelas pessoas que estão envolvidas naquela aprovação daquele financiamento. É um espírito que vai lá falar na cabeça da pessoa. É o espírito que está lá na cabeça do vendedor falando. É o espírito que está na análise do crédito falando com quem vai analisar o seu crédito. É assim que funciona. Você consegue compreender? Só que as pessoas entendem que, não, eu vou fazer o trabalho e vai aparecer uma casa própria do nada. Não, ele vai te auxiliar, porque ele recebeu aquele elemento, ele recebeu aquele cigarro, ou aquele charuto, aquela bebida, aquele elemento que foi no alguidar, enfim, são inúmeros trabalhos. Foi mentalizado, foi colocado uma casa de cera, um simbolismo, né, para você também botar no seu subconsciente aquilo ali e você acreditar e ter fé, que isso também é uma energia positiva para o seu objetivo, que foi conquistar essa casa, nesse exemplo que eu dei. E os espíritos estão lá trabalhando, estão na cabeça do vendedor, estão na cabeça de quem analisa o crédito, estão na cabeça do pessoal do cartório quando o financiamento for aprovado, até que você pegue a sua chave. São espíritos que vão lá trabalhar para poder, falar na cabeça das pessoas. Vou dar um outro exemplo para você. Quando você faz um adoçamento ou uma amarração, você acha que é a força de quem? Do Pai de Santo e da Mãe de Santo? Não. Ele invoca espíritos, trabalhadores que vão ali atender a sua necessidade, que é amarrar uma pessoa ou até mesmo adoçar uma pessoa. Você vai lá, paga para fazer aquele trabalho, fazer aquele ritual, e você acha que quem vai receber aquilo ali? Quem é que você acha? São espíritos que pegam aqueles elementos, eles pegam aquela energia que tem naqueles elementos, eles se alimentam daquilo ali e vão fazer o trabalho dele. São trabalhadores, eles são trabalhadores. Nesse exemplo da amarração do adoçamento, o que foi pedido ali?
aquela pessoa tem que ficar apaixonada por mim, aquela pessoa tem que voltar para mim. Ele pega aquela informação, corre até aquela pessoa que você bota o nome, porque tem que colocar o nome, tem todo um ritual que tem que ser feito. Ele pega aquelas informações e vai lá, no ouvido da pessoa, volta pro fulano, volta pra ciclana e fica ali, você tem que pensar nela, fica ali o tempo todo na cabeça do amarrado, da adoçado, da amarrada e da adoçada. É assim que funciona. Não é o Pai de Santo que é foda, que é isso, que aquilo outro. Ele sabe sim conduzir aquela ritualística, sabe sim ofertar aqueles elementos para os espíritos, e os espíritos vão trabalhar, é uma troca, todo trabalhador é digno do seu salário, e até os espíritos recebem por isso. E isso é uma manipulação de energia, é assim que funciona. Foi minha fé, foi presente de Deus, foi porra nenhuma não, foi o espírito que foi lá ficar perturbando a cabeça dos outros. É assim que funciona. Ou vocês não sabiam o que está por trás de qualquer trabalho, qualquer oferenda, qualquer feitiço. Quando você oferta até para o seu guardião, para o seu Exu, vou dar um exemplo. Se for dar um bode para o seu tranca-rua, vou lá ofertar para ele, vou dar sangue. Sangue é o quê? Sangue é vida, sangue é força. O que acontece naquele simbolismo ali em cima do meu ponto de força que eu tenho dele? É filtrada aquela energia, ele puxa tudo aquilo para ele, para o astral, toda aquela energia. E o que ele faz? Aquela força toda ele manipula e devolve para mim, traz para mim, me dá aquela força. E por isso que quando você oferta algum sacrifício ou alguma oferenda, eles trabalham e devolvem para você em cima do pedido que você fez. Por isso que você tem que pedir. O que você quer? O que você deseja? Vou lhe ajudar nisso, porque ele manipula aquela energia e traz para você. Óbvio, se eu trancar eu fazendo isso, ele vai me proteger, sabe de todo o meu trabalho, sabe de toda a nossa correria, de todo o nosso propósito, das pessoas que a gente ajuda. Então, há uma camada de proteção em cima daquilo ali. Até porque ele pega aquela energia e passa para outros espíritos que trabalham para ele. São esses trabalhadores, porque eles também precisam de força para poder estar desenvolvendo. E quem é que não vai querer trabalhar com eles, sendo alimentado, tendo aquela energia? Só que hoje, além dele fazer isso com esses espíritos, eu também faço isso com esses espíritos, porque eu sei fazer isso. Hoje eu tenho já essa condição, essa autorização para poder fazer isso. Faço direto com os espíritos, sem passar por ele. Ele já sabe, já me autorizou. E é assim que funciona. E meus pedidos, a minha proteção, está tudo envolvido, porque eu dei aquela força para ele. Então, não é o bode. Tá entendendo? É a força que tem daquele sangue, daquela oferta, do meu sentimento, da minha energia. Há uma manipulação, é dado para os espíritos vão trabalhar, meus irmãos. É assim que funciona. Tudo é espírito. São trabalhadores que você não está vendo. Mas conforme você vai, trabalhando, cultuando, estando ali na verdade, fazendo, o que seja bom para você, pensando primeiro em você, dando força, essa força para o seu guardião, para a sua guardiã, aonde ele manipula e devolve para você, a sua mediunidade vai aumentando. Você vai ficando mais, tendo mais ciência nessa situação, vai lhe dando mais autorização para você estar cada vez mais próximo ao lado espiritual. Aí você estoura, você brinca. Tá entendendo? Só que hoje as pessoas não sabem disso, as pessoas querem milagre. Vou ali fazer um trabalho, vou ali fazer uma oferta, vou ali fazer uma oferenda e vou ficar aqui esperando um milagre acontecer. Me sujei esse tempo todo, vou ali, faço um trabalho e vou esperar que eles me limpem. Só que não é isso, não é assim que funciona. Além dos espíritos trabalharem, além deles manipularem toda essa energia em prol de você, em prol do seu desejo, em prol das coisas que você está pedindo ali, eles também pegam para eles. Óbvio, é o salário deles. O charuto, a bebida, o cigarro, a farinha, o dendê, o azeite, tudo isso são elementos. Eles extraem essa energia para eles porque eles precisam, para estar continuando trabalhando aqui nesse plano. E isso é que alimenta eles. Tá entendendo?
Então, meus irmãos, eu acredito que vocês tenham entendido. Muitos já sabiam dessa situação, outros não queriam acreditar, outros estão aí viajando no mundo da lua, achando que é o sacerdote que faz isso, que faz aquilo outro, não porque... Não, são os espíritos, meus irmãos. Todo feitiço, toda magia, toda oferenda é para os espíritos fazerem. E isso também tem muita coisa referente ao seu merecimento. Referente ao seu merecimento. Porque senão vai chegar até um certo ponto aonde até eles conseguem trabalhar. Mas lembrando que a outra parte é você que tem que fazer, é você que tem que dar a condição. No exemplo da casa, você tem que estar com o nome limpo, você tem que ter uma renda comprovada. Aí eles conseguem trabalhar. No caso de um adoçamento, você tem que ter caminho com a pessoa. Quando já é uma amarração que não tem caminho, aí quem é que vai pegar esse trabalho para ela fazer? São os espíritos que não estão nem aí para nada. Faz o que tem que fazer. Então eles vão mexer no seu livre-arbítrio porque eles não têm nada a perder. Mas eles estão recebendo o pagamento deles, por isso que eles ficam lá perturbando os outros. Então, meus irmãos, tudo é espírito. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, para não ficarem aí viajando, achando que é pai de santo, é mãe de santo, é bruxa, é isso e aquilo que tem o poder. Quem tem o poder são os espíritos. Fui.